Olá, oitavo ano. Hoje nós iremos ver o quarto capítulo dessa introdução. Vamos ser assim breve, nós iremos estudar esse capítulo no caderno de atividade. Então vocês podem, se quiserem acompanhar, vocês vão abrir o caderno de atividade para que a gente possa entender um pouco o tema. Então nesse quarto capítulo nós iremos aprender o clima na Terra. Como é que acontece essa dinâmica do clima na Terra e a previsão? Então, como é que os especialistas utilizam o conhecimento do clima para prever futuros acontecimentos, fenômenos que possa vir a acontecer na Terra? Então, a gente viu que o movimento que a Terra proporciona, o movimento de rotação e de translação, influencia muito no clima, principalmente o movimento de translação, que corresponde às 4 estações do ano. Então, dependendo da localidade, da parte que está recebendo mais ou menos sol em determinado tempo, em determinada época do ano, então o clima vai ser diferente. E como é que se dá essa dinâmica? Será que os ventos também interferem? Será que o vento também tem algo a dizer sobre esse clima e a previsão do tempo? Então, é o que nós vamos ver. A gente sabe que quando a gente fala, por exemplo, sobre clima, a gente lembra de tempo. Só que clima e tempo são coisas totalmente diferentes. O que seria, então, o clima e o que seria o tempo? O clima e o tempo, eles apresentam conceitos diferentes, como eu falei para vocês. O tempo, ele é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. Então, o tempo é a condição da atmosfera em um determinado tempo e local. Já o clima, ele pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas. Então, veja, o tempo são as condições atmosféricas e o clima são as variações que acontecem na atmosfera. Para compreender a dinâmica do clima na Terra, então, vários fenômenos podem ser considerados, como o fenômeno do El Niño, as erupções vulcânicas, as explosões solares e outros fenômenos. Então, essa dinâmica tem a ver com esses fenômenos que nós vimos. Então, por que acontecem esses fenômenos? E será que esses fenômenos são naturais? Claro que são, né? A gente sabe que os fenômenos que acontecem como enchentes, furacões, terremotos, são naturais, fazem parte da dinâmica do clima na Terra. Porém, o que está acontecendo, que nós iremos discutir um pouco adiante, é que essas condições, esses fenômenos estão cada vez sendo mais intensificados por conta das ações humanas. Então, vamos lá conhecer como é que isso acontece. Então, como já havia dito a vocês, a gente sempre vê assim nos noticiários algumas notícias com alertas, por exemplo, de riscos de chuvas, riscos de terremotos ou de qualquer outro fenômeno. Então, quais são as influências que interferem nesses fatores no clima? Então, é o que nós iremos conhecer. Então, acompanhe aí. A influência dos fatores do clima. Os climas do nosso planeta, eles variam de região para região, sendo influenciados por diversos fatores que podem ser classificados em astronômicos e terrestres. Então, entre os fatores astronômicos, nós temos aí a relação com a inclinação e os movimentos da Terra. Então, essa relação, como vocês viram e fizeram até o fichamento sobre a questão dos movimentos da Terra, então essa relação da inclinação da Terra e desse movimento, ele vai interferir sim no clima do planeta Terra. Então, onde o Sol, a partir do momento que o planeta Terra ele gira, e essa sua inclinação, então parte dela vai ser iluminada pelo Sol, outra parte não. Então, nessa parte que recebe maior incidência do Sol, estará com certeza mais quente, em outra estará mais frio. Então, quando vamos falar sobre o Brasil, que é a região que nós vivemos, então quando o Brasil está com maior incidência do Sol, então isso seria verão. Quando essa incidência do Sol ela é menor, dizemos que seria inverno. Então, as incidências ela está relacionada com essa inclinação e o movimento. E isso justifica também que regiões diferentes terão climas diferentes
em tempos diferentes. Outro fator astronômico seria a inclinação determina o ângulo de incidência dos raios. Então, foi o que eu acabei de falar a você, né? A vocês. Então, dependendo dessa inclinação, como vocês observam aí, ó, nessa imagem, os raios do Sol, então, vejam que a Terra está em uma determinada inclinação. Os raios do Sol, ele vai atingir em regiões diferentes, de formas diferentes. Isso vai interferir também no clima. Então, nessa imagem está apresentando o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, porque o planeta Terra está inclinado, a incidência de Sol ele é diferente nas regiões. Quanto mais perpendicular à Terra, maior a intensidade dos raios. E quanto maior a distância percorrida pelos raios, menor será a sua intensidade. Então, esses são os fatores astronômicos que está relacionado com o movimento e a inclinação da Terra. As incidências do Sol serão diferentes em partes diferentes. Então, como vocês viram na imagem, os raios solares eles vão percorrer diferentes distâncias na atmosfera por causa da inclinação do eixo da Terra. Então, se a inclinação é diferente, os raios solares também que serão percorridos serão diferentes. Nós iremos conhecer agora o outro fator, que é o fator terrestre. No fator terrestre, são vários outros fatores que influenciam aí. Nós temos a latitude. Então, na latitude, é medida de distância em relação à linha do Equador. Quanto maior a latitude, menor será a temperatura. Então, maior latitude, menor será a temperatura. Então, a linha do Equador é aquela linha que corta o meio, né? Quando a gente observa o mapa mundi, então a linha do Equador, ela corta ao meio. Então, quanto maior essa latitude, menor será a temperatura. A altitude também ela vai interferir nesse clima. E ela é medida de distância em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais próximo ao nível do mar, por exemplo, maior será a temperatura. Por isso que eu disse, maior altitude, menor temperatura. Então, quanto mais distante do nível do mar, maior será a temperatura. Então, em um monte, por exemplo, numa serra. Na serra, nós temos aqui a Serra dos Frios, lá a temperatura é menor que a nossa. Por quê? A altitude é maior, é mais distante do nível do mar. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior a temperatura. Quanto mais distante do nível do mar, maior a altitude, menor será a temperatura. O relevo também influencia. Então, suas formas de superfície da Terra é o relevo. As cadeias de montanhas podem, por exemplo, impedir a passagem de massas de ar, alterando o clima. Então, esse relevo em locais que tenham maior, vamos dizer, montanhas, se um determinado local, região, está entre montanhas, ele vai ser impedido pelas passagens de ar, então isso vai influenciar na temperatura também. Então, a temperatura no meio de montanhas seria maior ou menor. A vegetação influencia muito no clima. Então, as áreas com vegetação mais densa, dependendo do tipo de vegetação, têm menores amplitudes térmicas. Então, essas áreas mais densas têm menores amplitudes térmicas. A maritimidade. O que seria essa maritimidade? Mas antes da maritimidade, vamos entender um pouquinho mais sobre essa vegetação, né? A vegetação, ela é mais um aspecto que influencia no clima, como falei a vocês. Ela é influenciada, por exemplo, com o aumento da vegetação local, as temperaturas ela pode ser mais amenas por conta das formações de sombras que são produzidas e da absorção do calor pelas plantas. Então, as plantas absorvem o calor. Então, se tem maior vegetação, a temperatura ela vai ser menor, porque as plantas absorvem o calor.
E isso também influencia com maior umidade do ar e da absorção da água nos solos. Então, por outro lado, a redução das áreas verdes é um dos motivos da existência das ilhas de calor. Um efeito observado nas áreas urbanas e que a temperatura é significativamente maior do que nas áreas rurais. Então, nas áreas urbanas, como tem pouca vegetação, a temperatura é muito mais elevada do que nas áreas rurais. A temperatura ela é menor, porque as plantas vão absorver calor e vai fazer mais sombra, então a temperatura tende a diminuir. A maritimidade ela tem relação com a proximidade das regiões com a água, então quanto mais água próxima ao local, menor a sua amplitude térmica. Então, essa influência ela diz respeito à quantidade de água presente nesse local. Então, com mais água e maior maritimidade, nós temos uma menor variação de temperatura durante a noite. Então, como tem... A razão é que a água precisa receber ou perder muito calor. Então, se vocês observarem, por exemplo, quando a gente entra na piscina, de manhãzinho, umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a água está quente. E ela demora muito para esfriar. Então, porque ela tem um alto calor específico, ela demora muito para ser aquecida e demora muito para esfriar. Durante a noite ela perde calor. Por isso que 5 horas da tarde a água está quentinha, né? Não na sua superfície, mas no seu interior ela vai estar quentinha, porque ela está perdendo calor e ela vai perdendo isso aos poucos. Isso evita que essas temperaturas bruscas aconteçam. Diferente no deserto, por exemplo, que há pouca água, então durante o dia, muito quente. Durante a noite, muito frio. Então, essa variação de temperatura ela é brusca. Como não existe água, essa perda de calor e ganho ela é bem intensa. Na continentalidade, outro fator para a influência da temperatura. O que seria isso? Ele corresponde à influência das terras continentais. Então, quanto mais terra continental próxima, maior é a amplitude térmica. Então, ao contrário da maritimidade, é a continentalidade, né? Na maritimidade, então, quanto mais água, vai ser essa temperatura brusca, essa variação, ela não vai ser tão elevada, vai ser aos poucos acontecendo. Diferente na continente, né? Está relacionado à quantidade de terra e não a quantidade de água. Então, essa influência de terras continentais no aquecimento e do resfriamento da localidade. É o caso dos desertos que eu falei para vocês. Então, há pouca água. Então, o que pode acontecer? As suas temperaturas são superiores a 40 graus Celsius durante o dia e inferiores a 10 graus Celsius durante a noite. Então, essa mudança ela será brusca, diferente na maritimidade. Então, quanto mais água, como a água precisa perder, para ganhar e perder calor, ela precisa de um alto valor específico de calor, tanto para perda como para ganho, diferente na continentalidade, que há mais terra que água, então essa variação será brusca. Então, muito calor e muito frio, diferente na maritimidade. As correntes de ar e de água também vão interferir. Elas correspondem às movimentações de ar e de água na Terra. Quem de vocês já não ouviu falar quando se dá aquela previsão do tempo, por exemplo, a corrente de ar que vem de determinada região vai trazer mais frio. Então, isso interfere no clima também. Bom, agora vocês estão vendo essa imagem. Por que eu coloquei essa imagem? Para que a gente possa refletir. A gente sabe que as mudanças climáticas, os fenômenos que acontecem diante a esses fatores climáticos, eles são da natureza, né? A natureza responde dessa forma. Só que nós, os seres humanos, nós estamos intensificando esses fenômenos. Então, as nossas ações influenciam muito também nas mudanças climáticas. Então, essas ações estão aumentando, por exemplo, a temperatura no clima e causando grandes problemas. Então, desde a Revolução Industrial, desde que aconteceu a Revolução Industrial, que os gases
do efeito estufa, ele tem sido intensificado através das emissões desses gases aí, principalmente dos combustíveis fósseis, né? Então, os combustíveis fósseis, essas emissões de gases através das indústrias, estão intensificando o aumento do efeito estufa. O efeito estufa, ele é algo natural, ele é uma camada que cobre a Terra e que é essencial para a existência nossa, dos seres vivos aqui no planeta Terra. Se não existisse esse efeito estufa, não existiria vida. Por quê? Porque o planeta Terra seria muito frio, né? Seria uma bola de gelo. E graças ao efeito estufa, há vida na Terra, porque parte dos raios solares que entram na Terra serve para as plantas, para nós seres vivos, e outra parte ela sai. Só que o que acontece é que com as ações humanas, com o aumento do efeito estufa, essa camada ela está aumentando e a parte que deveria sair, ela está ficando retida aqui no planeta Terra. Então, se 30% saía, então menos de 30% está saindo e está acontecendo o que nós chamamos de aquecimento global. O que é que pode acontecer? Quem são os vilões dessas mudanças climáticas? Então, quem são? A queima dos combustíveis fósseis, e onde é que a gente vê isso? O aumento, né, dos automóveis, as indústrias, usinas termoelétricas, as queimadas, os desmatamentos, a decomposição de lixo, são os vilões dessas mudanças climáticas. E quais são as consequências desse aquecimento global? Muitas consequências. Uma das consequências é o aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura são graves para todos os seres vivos, incluindo nós seres humanos. Então, é como se, por exemplo, nós estamos agredindo o meio ambiente. Nós agredimos o planeta Terra, a natureza. Em resposta, o planeta Terra, a natureza, ela devolve a gente com vários fenômenos que estão acontecendo com mais intensidade. Então, são furacões mais intensos, mais frequentes, são cheias com mais intensidades e mais frequentes, desertificação. Então, tudo isso, nós dependemos do planeta saudável. Para que nós possamos ter uma vida saudável, a gente precisa do planeta saudável, porque todos os recursos que a gente precisa, a gente se alimenta, a gente veste da natureza, então vem de lá. Então, se esses recursos estão escassos, se a gente destrói a natureza de forma sem pensar no nosso futuro, infelizmente, mais tarde a gente vai sofrer essas consequências. A gente vê aí o que está acontecendo nessa nossa atualidade, são vários fenômenos que vêm acontecendo que muitas vezes não tem explicação, mas que pode ser consequência das ações humanas. Então, outras consequências do aquecimento global é a elevação do nível do mar. Com a elevação do nível do mar, o que é que pode acontecer? Ilhas poderão desaparecer, cidades poderão desaparecer, como aconteceu há alguns anos atrás, com esse aumento do nível do mar. E outros fatores. O que o desmatamento de floresta tem a ver com as mudanças do clima? Por quê? As plantas ela têm um papel importantíssimo na natureza, que é absorver gás carbônico, CO2. Então, se a gente está emitindo muito gás carbônico, então com o desmatamento vai haver menos vegetação, menos plantas para absorver esse gás carbônico. Então, o que é que acontece? Vai aumentando o efeito estufa, aumentando o aquecimento global. Então, ele tem a ver sim com essas mudanças climáticas. Por quê? Sem plantas, menos absorção do gás carbônico, maior a temperatura no planeta. Como nós podemos ajudar a reduzir os efeitos dessas mudanças climáticas? Então, alguns hábitos e costumes podem ajudar e muito. Como, por exemplo, apagar a luz quando sai do quarto, fechar a torneira enquanto escova os dentes, fechar o chuveiro quando se ensaboa, evitar o uso de automóveis, procurar andar de automóveis
coletivos, por exemplo, porque menos automóvel na rua, menos emissões de gases. Então, esses e outros motivos, hábitos, podem ajudar a diminuir o aquecimento global. Então, página 42, questão 1, nós temos: a atmosfera não é aquecida diretamente pelo Sol, mas pela superfície terrestre. Isso porque a radiação do Sol aquece o solo e o solo aquece o ar. Sabendo disso, por que uma pessoa na praia queima a parte do seu corpo virada para o Sol e não a parte do corpo virado para a areia? Então, nós temos aí a resposta aí, porque a pele queima com os raios ultravioletas, que são parte da radiação direta do Sol. Então, a pele, ela só queima com os raios ultravioletas, né? E não com a areia, mesmo que ela esteja aquecida. Segundo, 3 cidades do Brasil: Urupema, Santa Catarina, Salvador, Bahia e Três Lagoas, apresentam a temperatura mínima em um dia de verão igual a, respectivamente, 10, 20 e 25 graus Celsius. Quais fatores fazem com que a temperatura seja diferente nessas 3 cidades, sabendo que elas se encontram no mesmo hemisfério? Então, vocês vão colocar aí que a latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, a maritimidade são alguns dos fatores que podem causar diferentes temperaturas em cidades. Então, são os fatores, não os fatores astronômicos, né? São os fatores terrestres que influenciam, que interferem, que diferenciam na temperatura, apesar de estarem numa mesma região. Questão 3. A existência de montanhas em picos de neve, mesmo em zonas tropicais, pode ser explicada pela, nós temos aí a opção correta, a letra B, pela elevada altitude. Lembra? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais distante do nível do mar, menor a temperatura. Então, esses picos, como são muito altos, geralmente terão neve, então a temperatura é bem menor. O que são e o que causam as ilhas de calor? Aí vocês vão anotar aí. As ilhas de calor são um fenômeno típico de grandes cidades e se caracterizam pela elevação da temperatura da área urbana em comparação com o seu entorno. Uma área rural, por exemplo, juntamente por ter a condição diferente de entorno, recebe o nome de ilha de calor. Então, a ilha de calor, vocês vão anotar aí direitinho. Então, na área urbana acontece que a ilha de calor, por ter menos vegetação, mais prédios, então, essa é a denominação. Então, o que causa a ilha de calor é principalmente a falta da cobertura vegetal das cidades. Isso dificulta ou impossibilita o processo de evaporação e evapotranspiração, que naturalmente ameniza as temperaturas. Ao evaporar, a água necessita de calor e, ao absorver calor, para essa transformação de estado físico, contribui para diminuir a temperatura ambiente. Então, essa é a resposta. Como atividade para casa, para vocês me entregar, vocês vão fazer o seguinte. Nós estamos falando em variação de temperatura e não esquecemos de falar na questão da ação humana em relação a essa variação da temperatura, principalmente do aquecimento global. Vocês vão criar uma charge, pode ser um painel a respeito do aquecimento global. Não é preciso fazer em cartolina. Vocês poderão fazer em aplicativos, no celular, no computador, da forma que vocês quiserem. Então, sejam criativos e façam. Vale ponto, viu, gente? Valendo uma nota. A gente fez um trabalho 0 a 2. Muitos não fizeram, né? Ficaram sem essa nota. As atividades que vocês estão entregando também valerá nota como nota de observação. E essa é mais uma atividade avaliativa. Então, vocês vão fazer uma charge a respeito do aquecimento global, ok? Qualquer dúvida, me procurem. E vocês vão me entregar até segunda-feira.